Olá pessoal, tudo bom? Boa noite. Nós vamos começar a nossa aula de hoje, né? Continuando aí o que nós vimos na última aula, né? O estudo sobre os parâmetros da linha, em especial a capacitância, né? Então na aula passada a gente viu, né, os primeiros conceitos sobre a capacitância, e aí nós vimos, né, o potencial no ponto P devido a uma distribuição linear de cargas, né, o método das imagens, né, e a expressão geral para a capacitância, né, de uma linha monofásica. Essa expressão aqui, né, é a expressão completa para o cálculo da capacitância de uma linha monofásica, né? Lembrando que essa parcela aqui é a responsável pelo efeito do solo, né? E onde a gente tem ali as cargas e imagens, né? Então na aula de hoje a gente vai estender esse conceito que a gente viu na aula passada, né, para linhas trifásicas, né, e entender como que a gente calcula a capacitância de uma linha trifásica. Antes de eu passar aqui para a trifásica, alguém tem alguma pergunta, algum comentário que gostaria de fazer? Ok, lembrando que eu estou gravando a aula, tá? Depois eu vou colocar lá no portal também, para quem quiser assistir novamente e para quem não teve tempo de assistir agora. Vou esperar a Rízia, que ela está digitando ali. No final da aula, né, a gente vai discutir um pouquinho sobre aquelas questões, porque, se eu não me engano, na aula passada a gente não viu a linha trifásica, né? Ou viu? Acho que a gente parou aqui no slide 37, não foi isso? Ok. Então, para ajudar a gente aqui né, a entender melhor o cálculo da capacitância, né, de linhas trifásicas, aqui nesse slide 38 a gente tem aí um desenho esquemático, né, de uma linha trifásica horizontal. No livro do Stevenson existe uma formulação genérica, então para qualquer arranjo de distância entre condutores de fase, ele fornece para a gente, né, lá no capítulo 5 do Stevenson, a matriz de potenciais e, consequentemente, a matriz de capacitâncias, conforme a gente vai ver um pouco adiante. Aqui na aula eu vou me atentar a esse arranjo aqui, né, mas lembrando que essa distância aqui poderia ser a distância qualquer, né, DAB, né, essa distância aqui DBC, né, e consequentemente essa distância aqui de cima, né, a gente poderia substituir por um DAC, não teria problema nenhum, né. Aqui a gente teria, né, um DAB, né, um DAB linha, onde a linha representaria, né, uma carga e imagem, certo? Aqui um DAC linha, né? Aqui um D a linha B, né? Então sempre associando esse linha aqui à carga e imagem. Enfim, utilizando aí o que a gente viu na aula passada, né, em que o potencial num ponto P, né, é dado devido a uma carga que é dado por Q sobre 2πε0 ln de 1 sobre R1, né, onde R1 é a distância desse ponto P à carga, né, distribuída linearmente, Coulomb por metro,
nesse caso, né, um ROL, a gente pode aplicar isso aqui, né, na linha trifásica, certo? Então nós vamos ter o potencial, por exemplo, na superfície aqui do condutor A, né? Qual que seria, né, o ponto P nosso aqui na superfície do condutor A? Qual que seria? A gente teria um raio aqui, né? A gente teria aqui 2 vezes a altura, então a carga imagem de A, né, vai influenciar o potencial no ponto P aqui na superfície por 2 vezes, né, a altura da linha, então H é igual à distância, né, do condutor até a superfície, o solo, né, e aqui a gente tem também, né, a carga QB distanciada de D, né, em relação à fase A. Então aplicando, né, a gente tem 6 cargas aqui, sendo 3 reais originais, né, e 3 imagens. Então a gente pode de certa forma chegar nessa conclusão. Por exemplo, para a fase A, né, a gente tem aqui a carga A, né, 1 sobre R1, né, é a contribuição, né, da carga original da fase A, que é A, né, e a gente tem ln de menos ln, né, de 1 sobre 2H1. Por que menos? Porque a carga imagem A é negativa, né? Lembrando que para aplicar o método das imagens, a gente reflete as imagens aqui com sinal contrário. Então tem menos, né, ln de 1 sobre 2Hs. E por isso, né, esse 2Hs vem aqui para o numerador, né, aplicando a propriedade lá de logaritmo. Então isso vai se repetir para todas as fases, né? Então, para as cargas, né, das outras fases. Então, por exemplo, QB vai influenciar na tensão do ponto A, né, com a distância D. Então, por quê? Porque a carga original da fase B, QB, está a uma distância D da fase A, né, a distância D da fase A, né, e a carga imagem, né, a gente tem aqui o D1, que é essa distância DAB'. Então, aqui a gente tem o D1 no numerador, né, que é a distância, né, entre a fase A, a superfície do condutor da fase A, mais perto, né, da carga imagem de B. Então, por isso fica no numerador, né, e, consequentemente, a gente tem um D2 aqui, que é a distância da fase A até a carga imagem de C, esse D2 aqui, né, fica no numerador justamente por causa desse sinalzinho aqui também, né, dividido por ln de 1 sobre 2Ds. 1 sobre 2Ds é a contribuição da carga original C no potencial, né, do ponto P aqui na superfície do condutor. Então 2Ds aqui a distância. Então aqui a gente tem as expressões gerais, né, para as 3 fases, né, onde a gente tem uma relação V, né, é igual a uma matriz, que a gente chama de matriz P, vezes Q, né? Então, a gente pode ver que aqui a gente tem, por exemplo, QA, né, QB, QC, vezes alguns coeficientes. Então, estou chamando da matriz P. E do lado de cá tem VA, VB e VC, né? E lembrando que a equação, né, da capacitância é dessa forma aqui, ó. O que a gente tem, né? A gente tem que C, né, a matriz a capacitância é Q, né, sobre V, né? Então, trocando essas duas variáveis aqui de lugar, né, fazendo uma regrinha aqui, né? Aqui a gente tem o V do lado de cá, né, multiplicando aqui por V, né, e aqui por V. Então corta o V, multiplicando, dividindo aqui por C e dividindo aqui por C, né, a gente corta C. Então Q sobre C. Mas como nós temos uma matriz P multiplicando Q, né, a capacitância vai ser igual a P menos 1, né, essa matriz P menos 1. Então, para exemplificar melhor, eu estou com outro documento aqui que eu vou carregar,
onde a gente tem, né, aqui nesse documento, vocês podem depois, né, ao assistir o vídeo, né, visualizar novamente a parte, né, da linha monofásica, né, que está ali no livro do Ole Elgert e no Stevenson, né, o desenvolvimento até chegar aqui, né, nessa expressão. Tem aqui, né, a linha monofásica, o método das imagens, enfim, né, e tem o exemplo que eu deixei ali no slide anterior resolvido. Então vocês podem, a letra A está resolvida, né, sem consideração da superfície da Terra, né, e a letra B, considerando o efeito da Terra, basicamente vai mudar só no primeiro cálculo aqui da capacitância, o restante, né, se mantém. Então vocês podem depois assistir o vídeo, dar uma pausa nesse momento, pegar aqui os valores que a gente encontrou, né, para resolver esse exemplo que está aqui no slide, deixa eu voltar aqui, no slide 37, tá? Então ali está a resolução do slide 37 para a letra A. A letra B é tranquilo de fazer, só considerar o efeito da Terra, né? Então, voltando ali, eu vou continuar aqui, né, esse documento que eu tenho aqui, que é mais antigo, mas que está válido, né, não cai em desuso, não caiu em desuso. Então a gente sai de uma linha trifásica, né, acha aqui as equações de potencial por fase, VA, VB, VC, e aí reescreve essas equações dessa forma aqui, ó, né, onde a gente tem, né, um vetor das tensões que é igual a uma matriz, né, vezes um vetor das cargas, né, das distribuições de carga, nesse caso distribuição linear. Então essa matriz aqui que a gente obtém, né, essa matriz aqui que a gente encontra utilizando apenas, né, a permissividade do ar, né, e as características construtivas, pode ver, ó, a gente usa aqui a altura da linha, as distâncias entre fases, os raios das fases. Então essa matriz aqui a gente chama de matriz P de coeficientes potenciais, né, e ela relaciona a carga com a tensão. Para a gente pensar em capacitância, a gente tem que inverter essa matriz, e aí a gente tem aqui, por exemplo, né, substituindo por esses valores aqui, uma matriz capacitância CABC, né? Então pode ver que é uma matriz, né, trifásica, com elementos fora da diagonal, ó, diferentes. Por quê? Porque as distâncias entre as fases ali é uma matriz não transposta, né? Elas são diferentes. Então o acoplamento entre fases, ele nesse momento aqui, eles são diferentes, tá? Então importante para a gente aqui é saber que a P, que é a matriz de coeficientes potenciais menos 1, né, vai ser igual à nossa matriz de capacitância, que é a matriz C, né? Então a gente não consegue achar a matriz C diretamente, né, olhando aqui a parte construtiva da linha. Então primeiro a gente acha a matriz P, depois, invertendo essa matriz, a gente acha a matriz de capacitância, ok? A gente sabe que a inversa da matriz não é simplesmente pegar os elementos e inverter. A gente tem que inverter a matriz, né, inteira, né, como um bloco, certo? Não inverter elemento por elemento. A inversa só vai ser de elemento por elemento, só vai funcionar se for uma matriz identidade ou uma matriz diagonal, né? Mas no caso não é uma matriz diagonal, né? Então a gente tem que fazer esse procedimento, que é mais tranquilo, né, da gente fazer. Primeiro a gente tem que achar a matriz de coeficientes potenciais, tá? A gente pode pensar aqui também, ó,
quando a gente acha a capacitância, né, da linha monofásica, a gente está colocando aqui na inversa, ó, né? A gente está invertendo ali os logaritmos. Então, aqui também, né, a gente, esse 1 sobre 2 π epsilon 0, né, ln aqui, a gente pode enxergar como algum coeficiente potencial, né? E no fim, para achar a capacitância, a gente acaba dividindo, né, invertendo, né? O π epsilon 0 passa para o numerador e esse aqui passa para o denominador, né? Então, da mesma maneira para a matriz, né, trifásica que a gente está vendo aqui, nesse material aqui, né? Agora, se a gente considerar que a linha é transposta, né? A gente está aqui e fala, bom, então vamos fazer a transposição dessa linha. Aí nós vimos que fazer a transposição da linha, né, a gente pode fazer tanto da maneira de equações, e aí vai ter 1/3 vezes essas equações aqui, mais 1/3 vezes, né, as equações do segundo trecho, mudando as fases de posições, mais 1/3 vezes as equações do terceiro trecho, mudando, né, as fases de posição. Mas isso dá mais trabalho, e a gente viu que a gente pode usar o conceito de capacitância própria, né, e capacitância mútua, onde a capacitância própria é a média das capacitâncias próprias aqui, né, na diagonal principal de cada fase. Então aqui a gente tem, né, da fase A, da fase B e da fase C, então a gente soma as três e divide por 3, então a gente tem a média da capacitância aqui, que a gente chama de capacitância própria, né? E a média das mútuas. Então os acoplamentos aqui, quando a gente faz transposição, a gente vai ter uma média também, né? E aí soma esse, mais esse, mais esse, divide por 3, então tem a média, né, para a capacitância mútua. Portanto, né, usando transposição, a gente chega nessa expressão aqui, né? Por enquanto eu estou falando que é Coulomb por metro. Por quê? Porque eu estou pegando Q igual a CV, né? C vezes V me dá a carga, né? E no caso é uma carga distribuída linearmente, né? E se a gente derivar em relação ao tempo, aí a gente vai ter no domínio do tempo, carga, né, dividido no tempo é corrente, né? Então se a gente tem uma carga distribuída linearmente, ao derivar nós vamos ter uma corrente, né, uma corrente distribuída linearmente aqui, né, associada. E isso aqui vai deixar de ser uma matriz capacitância e multiplicado por J ômega, né, vai ser para a gente uma matriz o que? Impedância, mais especificamente uma reatância capacitiva, né? Então a gente tem aqui uma reatância capacitiva vezes tensão, né? Ou a gente pode pensar numa, não a reatância, né, uma susceptância, porque está o inverso da reatância, né? Então, uma susceptância, que é a parte imaginária da admitância vezes tensão, fornece corrente para a gente. Então, isso aqui é uma susceptância, né? Tanto que a reatância capacitiva é 1 sobre J ômega C. E a susceptância é J ômega C, né? Então, a gente está multiplicando por J ômega aqui, tá? E aí, quando a gente pensa, né, que a gente tem uma matriz trifásica, onde ela está transposta, né, e trazendo para a gente um efeito equilibrado, tanto das capacitâncias próprias, né, quanto as capacitâncias mútuas, aí a gente pode pensar em aplicar componentes simétricas, e a gente fez isso para a indutância e viu que a capacitância de sequência positiva, né, é igual que a capacitância própria menos a capacitância mútua. Então a gente acha aqui diretamente, né, qual é o valor da capacitância dessa linha trifásica por fase, né? Então a gente tem aqui um valor
vezes 10 a menos 12, né? Então a gente tem aqui algo picofarad por metro, né? E se a gente multiplica por J ômega, né? Que, no caso o ômega, que é a frequência, a gente tem o B1, que é a susceptância dado em mols por metro, né? Então pronto. Aí agora então a gente consegue fazer toda a análise, né, de toda o conjunto, né, a sequência, né, para achar os parâmetros da linha, né? Então a gente vem aqui primeiro, né? O que a gente faz? A gente vai considerar ou não a Terra? Nós vamos considerar a Terra. Então a gente desenha aqui, né, a superfície, as cargas e imagens, né? E aí acha a matriz de potenciais. A matriz de potenciais é única e exclusivamente consequência, né, das distâncias entre condutores reais e condutores reais e imagens, né? Então, pronto. Ao achar a matriz de coeficientes potenciais, a gente inverte para achar a matriz de capacitância, né? Se essa linha for uma linha com arranjo de um triângulo equilátero, né, onde os vértices dos triângulos estão a mesma distância, né, das outras duas fases, cada vértice é uma fase que está à mesma distância das outras duas, essa matriz já vai sair equilibrada, porque a gente vai ter sempre a mesma distância aqui, 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 né? E então a gente tem, né, um equilíbrio em relação em relação às distâncias entre fases. No entanto, né, aqui a gente tem 2HA, 2HB e 2HC. O H vai ser diferente. Então, mesmo assim, pode ser que no caso da capacitância, a gente ainda tenha uma linha que não seja equilibrada, né, que não tenha o efeito capacitivo equilibrado. E aí a gente precisa, né, primeiro, fazer a transposição da linha, né, para chegar numa matriz, né, que tenha um efeito equilibrado, e depois aplicar componentes simétricas para achar, né, o parâmetro por fase, né? Aí tem a observação aqui, ó, se tivéssemos feito o desenvolvimento para os exemplos anteriores de forma literal, né, a gente ia chegar nessa expressão aqui, tá? De forma literal, quando a gente usa lá todo o equacionamento que nós usamos para indutância. Então a gente teria aqui um ln de d aqui, né, sobre r vezes 2 vezes h dividido por D12 aqui. Quem que é D aqui e quem que é D12 aqui? D aqui é a distância média entre fases, né? A gente fazendo, né, pegando um par de fases e calculando a distância, a gente vai ter D, né? A gente vai ter D, que seria a distância entre A e B, vezes 2D, que é a distância entre A e C, vezes D, que é a distância entre B e C. No caso, para essa linha aqui, né? Então a gente tem D, 2Ds e D de novo, né? Então a distância equivalente é a média geométrica dessas três distâncias, que dá a raiz cúbica, né? Então D vezes D dá D ao cubo, então tira aqui da raiz, fica a raiz cúbica de 2. Né? Então, essa distância D aqui é a distância média geométrica entre pares de fases, né? E o D12 aqui é a distância média geométrica entre cargas reais e carga imagem. Então, a gente teria que pegar, né, D1 vezes D2 vezes, né, D1, que é a distância entre B e C aqui, que vai ser igual a essa, né? Então, dá D1 vezes D1 vezes D2, a gente acha aqui, né, uma distância equivalente entre cargas reais e carga imagem, né? Então, dá esse valor.
né? Então, essa parcela aqui, né, a gente já sabe que é o efeito do solo, ela é devida ao efeito do solo, 2 vezes a altura da linha. Aqui ficou 2Hs, né, porque a nossa linha ela é horizontal, então HA, né, igual a HB, que é igual a HC, desculpem, né, então 2H vezes 2H vezes 2H, tirando a raiz cúbica disso, vai dar o 2H aqui, né? Mas poderia ser algo tipo a raiz cúbica, né, de 2HA vezes 2HB vezes 2HC, né? Então, se a linha não for horizontal, a gente tem que calcular também uma distância média geométrica para 2 vezes a altura da linha, né? A altura média geométrica da linha. Então, a gente vai vendo isso aos pouquinhos nos exercícios, tá? Se a gente desprezar o efeito da Terra, a gente despreza esse termo aqui, fica exatamente o que está aqui, né? A capacitância ela vai ser resultante do raio do condutor e da distância média geométrica entre fases do condutor, tá? Deixei aqui 2 exercícios, depois vocês podem pensar nesses 2 exercícios, se quiserem fazer, né? Mas com certeza lá no livro do Stevenson e do Ole Elgert tem, né, todo esse raciocínio aqui e até mais informações. Eu acho que valeria a pena vocês consultarem, né, e explorarem o livro, tá? Se vocês não tiverem o PDF do livro, tem um colega de vocês do Integral que tem, agora me fugiu o nome dele, tá? Lá na aula do Integral, ele falou que tem o PDF e ele iria compartilhar com os colegas. Aí vocês podem pedir para ele enviar. Depois olha lá o nome, eu me esqueci agora se era o Jorge, tá? Mas de qualquer maneira, quem tiver o livro, né, compartilha aí com os colegas, tá bom? Aí, ó, a Riz está falando que ele enviou no grupo, ótimo. Então, aproveitem, né, o livro e que o nosso material aqui está bem assim, baseado no que está no livro, né? Não muda muito não, tá? Então, aqui a gente finaliza, né, como que a gente calcula, né, os parâmetros, né, da linha de transmissão, tá? Então, o exemplo que vem a seguir ali, né, no slide, pode ser resolvido dessa mesma forma que está aqui, né? Qual é a diferença? A diferença é no cálculo inicial da capacitância. Então a gente tem aqui um cálculo da capacitância, né, que fala no caso aqui por milha, mas pode ser por metro, é só fazer a conversão de unidades, né? A reatância capacitiva, né, a gente pode ver aqui, ó, 10⁵, né? Então a gente tem aqui basicamente 327 mega-ohms, né, por milha de linha. Então é um valor elevado mesmo, por quê? Porque a corrente de fuga para a Terra tem que ser pequena, né? Justamente o que a gente está calculando aqui, ó. A corrente drenada, né, dessa linha, né, depende da tensão de operação. Então essa tensão de 100 kV aqui, ó, ela é usada só para cálculo de corrente, ela não tem nenhuma função no cálculo da capacitância, do parâmetro capacitância, né? Então aqui a gente está calculando a corrente drenada através, né, da tensão da linha, né, sobre a reatância capacitiva, né? Então dá aqui 0,3 amperes por milha de linha. Então uma milha tem 1.609 metros, né? Então a cada 1.609 metros dessa linha de 100 kV há uma fuga, né, de 0,3058 amperes. Então é uma fuga bem pequenininha de corrente, né, para a Terra por efeito capacitivo, né?
Se a gente pensar, né, é pequenininha, ok, mas quando a gente vai calcular qual é a energia reativa gerada por essa fuga, né, que é o Q gerado aqui, ó, a gente tem V ao quadrado sobre Z, que vai dar para a gente, né, uma potência. No caso, como a gente está usando só a parte imaginária, vai dar potência reativa, né, que dá aqui, ó, 30,58 kVAR por milha. Então essa linha, ela gera esse montante aqui de potência reativa, que deve ser compensada por algum elemento indutivo, né, para fazer o balanço de potência reativa no sistema, tá? Ou se não for pela carga, nem pelo efeito indutivo da própria linha, né, vai ser o gerador que vai ter que fazer a compensação desse reativo. Então vejam, essa linha aqui, se a gente pensar em 1 milha, né, de comprimento, 100 kV e 60 Hz, ela está gerando aqui um montante razoável de potência reativa que precisa ser compensada, né? Por isso, muitas vezes, eu falei até na aula passada, né, no caso aqui a gente usou 100 direto porque é uma linha monofásica, né? Mas às vezes as concessionárias deixam a linha energizada, né, para justamente gerar esse reativo aqui e a linha funcionar como um banco, né, de capacitores, né? Veja que aqui é menos XC, né, então deveria ser menos 30,58 kVAR do ponto de vista da carga, né? Mas como a gente está falando de geração, né, fica um valor positivo aqui de potência reativa, tá? Então esse raciocínio todo aqui, ele pode ser repetido para a linha trifásica, né, bastando ou utilizar aqui, né, esse conceito aqui de linha transposta, aqui, conceito de linha transposta para achar CP e CM, né? Uma vez que a gente achou aqui os elementos da matriz de capacitância, né? E depois aplicar o conceito de componente simétrica, achar a capacitância de sequência positiva, que é a que a gente tem interesse, né? Se tivéssemos interesse na capacitância de sequência zero, está aqui, ó, né? Que a gente viu lá que é CP mais 2CM, né? E aqui está de sequência positiva e de sequência negativa, enfim. E aí basta a gente começar daqui para fazer análise da linha trifásica, tá? Vou deixar aí o exercício, né? Esse material aqui, vocês podem ter acesso a ele assistindo o vídeo, né? Porque dá para parar, olhar com mais calma, né? Comparar com o exercício que vocês vão resolver, com o livro, né? Não precisa nem de eu disponibilizar lá no portal, tá? Então voltando aqui para o nosso slide, né? Fica aqui o exemplo 2.5 para que vocês possam fazer primeiro, né, achar a matriz capacitância, considerando a linha não, né, transposta, então é uma matriz mesmo, não é por fase, e depois considerando que a linha, que a linha de transmissão, né, ela seja transposta, tá? Fica aí o exemplo para que vocês possam resolver em casa e tirar dúvida comigo na quinta-feira. Alguma pergunta até aqui? Ok. Então, continuando. Até então, os parâmetros que a gente calculou aí, aprendeu a calcular, foram para linhas de transmissão que eram compostas, né, por um condutor por fase. Mas na prática, vocês já devem ter percebido, né, viajando aí pelo nosso Brasil aí, em Minas Gerais,
que tem muitas linhas que tem mais de um condutor por fase, né? Tem linha que tem 3, tem linha que tem até 4 condutores por fase, né? Num arranjo assim, por exemplo, de um quadrado, né? Então, essas linhas que tem, né, mais de um condutor por fase, elas se justificam, né, porque a gente diminui, primeiro, aqui a gente tem 2 condutores, então a área, né, de seção efetiva aqui para passagem de corrente, e aí, por exemplo, relacionado, né, à resistência, ela é somada, né? Se nós tivéssemos um condutor, um único condutor para essa fase aqui, a gente teria que ter um condutor com um raio um pouco maior, que provavelmente é mais caro, né, do ponto de vista construtivo, né? Pode ser que gaste mais material do que 2 condutores, né? E além disso pode ser mais pesado, e aí tem que ter torres, né, e toda a estrutura mecânica de sustentação da linha mais caro. Então acho que né, mas o principal é reduzir a intensidade de campo elétrico, né, que é o efeito corona, na superfície do condutor, né? E isso é muito utilizado para linhas de alta tensão, né, tensões acima de 230 kV. Então essas linhas que a gente vê aqui de 139, de 138, de 69, né? O principal objetivo, né, de usar cabos múltiplos é a redução da intensidade de campo elétrico, tá? E isso principalmente para linhas, né, de extra alta tensão ou tensões elevadas, acima de 230 kV, tá? Né? Os condutores são conectados em paralelo, então, por exemplo, para calcular a resistência, né, é a soma, né, das áreas, né? Então a gente vai ter aqui, né, a resistência ρ, né, ρ sobre a área. Então na hora de calcular a área, a gente soma aqui as áreas, 2 vezes a área do condutor. Então a gente vai ter a metade da resistência, porque os cabos estão em paralelo, ok? Né? Aqui a gente tem configurações típicas, né, de cabos múltiplos, e aí vem a pergunta: e como é que nós vamos, e como que nós vamos calcular, né, a impedância e a capacitância nessas configurações, né? A gente aprendeu só por fase ali, né? Então a gente precisa de conceitos, né, que envolvem, né, o raio médio geométrico, né, que a gente está chamando de RMG, e a distância média geométrica, que eu estou chamando aqui de DMG, né? Então a utilização de cabos múltiplos afeta a impedância da linha, ou seja, afeta tanto a indutância quanto a capacitância, né? Então, para a gente pensar, né, primeiro, na distância média entre centro dos cabos múltiplos, né, então a gente vai ter aqui, por exemplo, uma linha com 3 fases, né, e 4 condutores por fase. A gente tem sempre aqui o centro da fase, né? Então o centro dessa fase até o centro dessa fase é o que a gente chama de distância média geométrica, né? A gente pode, se a gente tiver acesso ao centro da fase, né, a gente pode usar essa distância aqui como o DMG, né, que é o caso aqui para calcular tanto capacitância quanto indutância. Aonde que esse DMG entra, né? No caso da capacitância, vai entrar aqui, né, quando a gente faz o cálculo, né, da distância entre as fases A e B. A gente tem aqui essa distância B, né? Então a gente pega o centro da fase A até a distância do centro da fase B. Essa distância vai nos dar o DAB, né? Tá certo?
Da mesma maneira, vai nos dar, por exemplo, se eu pegar o centro da fase A até o centro da imagem, né, da fase imagem de B, vai me dar esse D1 aqui, né, que seria uma distância média geométrica. Então, se a gente tiver os centros de fase, ótimo, né? Se não tiver o centro de fase, o que, que nós vamos ter que fazer? A gente vai ter que fazer a distância mesmo, geométrica. Como? Né? Nós vamos calcular qual é a distância entre essa fase A, né? Essa fase aqui que eu estou chamando de A, até essa fase aqui que eu estou chamando de B. Então, né, o que, que a gente precisa fazer? Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar esse condutor aqui, eu vou chamar de R1A. Né? Então, eu vou ter a distância, né, de 1A, né, até 1B, até 2B, até 3B e até 4B. Então, eu vou ter aqui, né, deixa eu apagar isso aqui, a raiz, né, como eu tenho 4 condutores e 4 condutores, 4 vezes 4, 16. Então, eu vou ter aqui N vezes N, né, D, né, 1A até 1B, né, vezes D1A até 2B, né, até o segundo condutor de B, né, vezes o D1A até o 3B, vezes o D1A até o 4B, né? Então a gente vai fazer a raiz, aí vai ter aqui, por exemplo, as 4 distâncias, né, do primeiro condutor de A. Depois a gente vai ter 4 distâncias do segundo condutor de A, 4 distâncias do terceiro condutor e 4 distâncias do quarto condutor de A em relação aos 4, né, condutores de B. Então a gente vai ter 16 distâncias aqui multiplicadas e a gente vai tirar a raiz de 16, né? Então, às vezes pode ter 2 condutores numa fase e 3 na outra, não tem problema. Então a gente vai ter N vezes M aqui, né, na raiz, e vai ter N vezes M aqui nas distâncias. Então essa é a distância média geométrica. E é isso que os fabricantes fazem quando eles calculam lá, por exemplo, um cabo que tem 59 fios. Como é que ele calcula, né, a indutância desse cabo? Né? Como é que ele estima? Ou é por laboratório, por experimento físico, né, ou, né, por projeto. O projeto é antes da gente construir, né? Depois que o cabo está construído, né, está produzido, vai lá e mede para ver direitinho como é que faz essa, que padroniza, né, e coloca no manual a capacitância daquele condutor, né? Então, assim, a distância média geométrica a princípio assusta, mas depois vocês vão ver que não é tão assim um bicho de 7 cabeças. Geralmente a gente trabalha com centro de fases, né? Distância entre centro de fases, ok? E ela é usada tanto para cálculo da indutância quanto da capacitância, né? Depois a gente tem o raio médio geométrico, com um conceito mais amplo. O conceito que a gente viu aqui para a indutância de linha de linhas, né? Onde a gente tem esse raio médio geométrico aqui, né? Para um único condutor, onde a gente tem um E elevado a 1/4, que a gente está inserindo dentro de um condutor fictício, né? De raio fictício, o efeito do fluxo devido né, interno ao material. Então, quando a gente fala desse raio médio geométrico aqui, a gente está falando, né, de representar dentro de um condutor fictício de raio R o efeito do fluxo interno ao condutor no original, né? Então a gente está aqui relacionado a um único condutor, tá? Quando a gente vem aqui para cabos múltiplos,
e fala de raio médio geométrico, né, a gente tem aqui a questão, né, que primeiro, o raio médio geométrico de uma fase composta por N condutores, né, ela é a raiz enésima, primeiro, de um produto, né, onde a gente tem o raio médio geométrico de um único condutor, que é aquele nosso R' que nós acabamos de ver ali atrás, né, que é esse aqui vai ser o R', que é igual, né, a E elevado a menos 1/4, né, vezes o raio do condutor, né, o raio aqui físico, né, do condutor, tá? Então a gente vai primeiro pegar esse raio médio geométrico do condutor e multiplicar, né, tem um produtório aqui, das distâncias desse condutor para todos os demais condutores da fase, né? Então, se a fase tiver um único condutor, então a gente só vai ter o raio médio geométrico, né, daquele condutor. Se a fase tiver dois condutores, conforme está aqui no nosso esquema aqui, ó, né, o que a gente vai fazer? A gente tem um raio médio geométrico do primeiro condutor, então desse condutor aqui, onde a gente vai usar essa informação aqui, vezes o D12, então a distância do condutor 1 para o condutor 2, né? Isso vai dar um raio, esse produto, né? A gente vai tirar a raiz quadrada. Então isso vai dar para a gente o raio médio geométrico da fase, né? Tá? É como se a gente criasse aqui um condutor fictício, né, para representar tanto, né, o fluxo interno, né, representar na indutância, né, tanto o fluxo interno aos condutores, como representar esses condutores aqui como um condutor fictício aqui único, né? Então tem duas representações. O primeiro, o fluxo interno, que a gente joga aqui dentro do raio médio geométrico do condutor, né? E representar os vários condutores por um único que tem um raio fictício, que a gente chama de raio médio geométrico. Então, esse RMG aqui, ele é usado apenas, né, para cálculo da indutância, tá? Porque quando a gente pensa em raio médio geométrico, né, a gente está pensando no cálculo da indutância, né? Agora, o raio equivalente, que é uma maneira de tratar também cabos múltiplos, a gente vai usar para o cálculo da capacitância. O raciocínio é bem parecido, só que ao invés de usarmos aqui o raio médio geométrico do condutor, a gente usa o próprio raio do condutor, o raio físico, né? Então a gente vai olhar o raio físico aqui, vezes a distância desse condutor para o outro, né? No caso aqui, tirar a raiz quadrada e achar um raio equivalente, que vai representar esses dois condutores aqui, né, num único condutor fictício que vai ter, né, para calcular a capacitância, tá? Então a distância média geométrica a gente vai usar, né, para indutância e indutância e capacitância, né? O raio médio geométrico para indutância e o raio equivalente para capacitância, né? Substituindo nessas expressões finais aqui que a gente encontrou, né, para capacitância. Então aqui, por exemplo, eu usaria o raio equivalente, né? Aqui a distância média geométrica entre fases, né? Então é dessa maneira que a gente vai poder usar esses conceitos aqui para calcular capacitância e indutância. A resistência, né, é tranquilo. Se o condutor tem, né, igual aqui no enunciado, ó, se o condutor tem uma resistência de 0,1204 ohms por milha, né, quando a gente coloca 4 condutores em paralelo, né, a gente basicamente está dividindo a resistência por 4, né? Então a gente vai
né? Porque a área da seção transversal é vezes 4, né? Então a resistência do material ela é dividida por 4, né? Aqui o GMR, né, é o raio médio de um condutor, né? Então esse GMR φ aqui, tá? E aqui o diâmetro, que vai nos dar o raio físico, né, do condutor. Aqui está em pés, aqui está em milha, aqui está em polegadas, né? Então dá para a gente calcular tanto a resistência, a reatância indutiva e a reatância capacitiva, né? Pensando numa linha aérea com essa configuração a 60 Hz. Então pode ser, nesse caso aqui, desprezar o efeito do solo, porque não falou a altura da linha, né? Então, para o cálculo da capacitância, lembrando que na indutância a gente tem o efeito do fluxo magnético interno ao condutor representado no raio médio geométrico do condutor, né? E não faz sentido falar em fluxo interno no cálculo da capacitância. Por outro lado, não faz sentido falar em efeito do solo no cálculo da indutância. O solo só vai afetar a capacitância, tá certo? Então fica aí o exemplo para que vocês possam, né, fazer aí, ou se já fizeram e tiver dúvida, podem perguntar, né? Mas para a gente conversar aí ao longo, né, da próxima aula. Esse aqui também é um outro arranjo de linha bem comum que a gente vê aqui no nosso dia a dia, né? E aí tem um condutor por fase. Vou deixar aí para que vocês possam fazer em casa. Então primeiro assuma que a linha não é transposta e depois, né, assuma que há a transposição da linha. Bom, a gente aprendeu até agora, né? A gente termina a primeira parte da unidade 2, que é o cálculo dos parâmetros da linha de transmissão. A gente, à medida que a gente vai avançando, né, a gente consegue ter mais fluência nesses cálculos, né, no cálculo desses parâmetros, né? Mas aqui a gente tem algumas perguntas, né, mais conceituais para a gente refletir. A primeira pergunta, né, que tem aqui, né, é quais são os parâmetros relevantes, né, para a impedância longitudinal. O que é uma impedância longitudinal? Né? Alguém saberia dizer? Lembrando lá das aulas de eletromagnetismo? Né, ao longo da linha, então seria um efeito série, concorda? Então, se tem um efeito série, quais são os parâmetros que têm mais impacto, né, quando a gente fala de impedância série? Não, estou falando parâmetros, né? A corrente, para a gente, é uma variável, né, do problema, não um parâmetro em si, tá certo? Parâmetro é resistência, indutância, capacitância e condutância, que a gente até desprezou, né? Então, desses parâmetros, quais são os mais relevantes nos efeitos longitudinais? Isso, Gabriel. Ó, a impedância série, né,
Basicamente, ela é R mais J ômega L vezes L. Esse L aqui é indutância, né? O L maiúsculo, né? Esse aqui, indutância, né? E esse L minúsculo é comprimento. Comprimento da linha. Então, quanto maior for o comprimento da linha, né, mais longa for a linha, maior vai ser o efeito resistivo, maior vai ser o efeito indutivo, né? Não necessariamente proporcional igual está aqui. Aqui vai depender do modelo da linha que a gente vai ver logo a seguir, né? Mas pensando na impedância radial, né, que vai no sentido do raio, né, a gente pode pensar na capacitância, que seria uma impedância né, shunt. Né? Se a gente pensar na linha de transmissão como uma impedância série, né, e uma impedância shunt, né? Então, esse aqui é longitudinal, R mais J ômega L, né, ou indutância e resistência, e esse aqui é radial, né, que é a corrente que vai no sentido, né, numa perspectiva do raio em direção à Terra. Então é a capacitância, que tem um maior efeito, né? Então, sempre pensamos assim, resistência e indutância, efeitos séries, e capacitância, efeito radial, né, shunt, ou em derivação, conforme alguns autores preferem listar, né? A gente vai ver que como que isso vai ser representado nos modelos das linhas, né? A gente vai ver hoje o modelo da linha curta e na próxima aula linha média e longa, né? Que a linha longa é o modelo exato, né, da equação de onda viajante na linha. Por que a resistência de um condutor difere entre corrente alternada e corrente contínua? Qual será a maior resistência? Alguém pode responder? A contínua é o que? Maior ou menor? Vocês concordam com a resposta do É, Pedro? eu posso tentar. Pode falar. Eu acho que ela vai ser maior na alternada por causa do efeito skin, que faz as cargas irem, isso que a Risa falou agora aí, fazem as cargas irem para, não é periferia que fala, é pro lado de Superfície. fora, para a casca do condutor. Consequentemente, eu tenho uma área menor ali para passar. Como a minha resistência depende da área ali, né? Eu acho que aumenta a minha resistência com o aumento da frequência. É isso. É isso. Devido ao efeito pelicular, né, a gente não tem uma distribuição uniforme da corrente ao longo da área de seção, né, do condutor. E quanto maior a frequência, mais para as bordas, né, para a superfície do condutor, a gente tem a corrente, né, a corrente vai para as bordas, né, as cargas vão para a superfície do condutor. Então, já alinhado aí o quarto tópico, né? Se a gente tiver uma linha que foi projetada para 60 Hz, caso ela venha operar em 50 Hz, como será o desempenho dessa linha em função de seus parâmetros? Ou seja, o parâmetro indutância, o que vai acontecer? O parâmetro capacitância e o parâmetro resistência. O que vocês acham? Esperando ali que o Pedro está. A resistência eu acho que vai ser menor.
E a- Quanto aos outros, eu não vou chutar não, porque eu tô com medo de errar. não só a longitudinal, o Raul, mas a radial também, que é a capacitância ali, que tem um efeito grande, né? Vai depender da resistência. O negócio é o seguinte, os parâmetros, vejam bem, a gente calculou aqui, né? A gente obteve aqui, né? A matriz de potenciais e o inverso da matriz de potenciais, né? A matriz de capacitância, a gente obteve aqui a matriz indutância, né? Está aqui no slide mais atrás. Uma linha não transposta, a matriz de indutância, vejam, a frequência não interfere nos parâmetros de capacitância e indutância. Ela interfere na reatância, porque aqui aparece a frequência, ó. Esse W aqui está fora da matriz L, né? Quando a gente multiplica, coloca né, deriva em relação ao tempo, a gente coloca, né, no domínio do tempo, aí a gente multiplica por J ômega, aí sim a frequência tem influência, né? Tanto para L quanto para C. Então, os parâmetros capacitância e indutância, eles não mudam com a frequência. O que muda, né, conforme eu coloquei aqui um esboço da linha, né, são as impedâncias resultantes desses parâmetros. Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, R mais J ômega L. Então, se a frequência aumenta, a gente tem um aumento da reatância indutiva série da linha, né, longitudinal da linha, né? Tá? Aqui a gente tem o que? 1 sobre J ômega C, que dá o que? A reatância capacitiva da linha. Então, assim, alterando a frequência, né, essa frequência diminui, o que acontece aqui? A gente diminui a resistência, devido ao efeito pelicular, um pouquinho, né? E diminui também a reatância série. Então, a gente acaba diminuindo, né, a impedância série da linha, né? Por outro lado, né, ao diminuir a frequência, a gente está aumentando a impedância em derivação. Então, a gente está diminuindo aqui, né, a corrente drenada para a Terra por efeito capacitivo. Por que a gente diminui a corrente drenada? Porque a gente está mantendo a tensão da linha no mesmo nível, né, e aumentando a impedância que está aqui. Então, a corrente que vai drenar aqui vai ser menor. Então, diminuir, né, a frequência vai diminuir também, né, o efeito capacitivo, né, radial da linha aqui. Então é bom reduzir a frequência para zero? Né? Se a gente reduzir a frequência para zero, a gente tem aí, né, um transporte que tem menor perdas por efeito Joule, não tem efeito indutivo, não tem efeito capacitivo, que é, por exemplo, o que uma linha de lá de Itaipu ligada até Ibiúna, em São Paulo, né, que é proveniente da compra de energia do Paraguai. Mas lá é corrente contínua, por quê? Porque a estação conversora de 50 para corrente contínua, ela foi obrigatória, porque o Paraguai trabalha em 50 Hz, né? O sistema elétrico do Paraguai, ele opera em 50 Hz. E aí,
comprar essa energia no nosso sistema aqui, que opera em 60 Hz, a gente precisa fazer a conversão. Então, se a gente já vai fazer a conversão, né, de 50 para 60, como que é feito? Primeiro, transforma em corrente contínua, converte, né, em corrente contínua, e depois converte para 60 Hz. Então, as estações conversoras são necessárias nesse caso. E aí, a transmissão é por corrente contínua, porque é mais eficiente. No entanto, né, trabalhar com corrente contínua, a gente precisa, tem alguns custos adicionais, né? Primeiro, toda essa parte de motores que a gente tem aí, dos motores universais, dos nossos eletrodomésticos, a gente teria que migrar tudo para corrente contínua e provavelmente a gente teria que gastar mais material. O Brasil é 100% padronizado em 60 Hz? Sim. Né? Toda a energia comercializada no Brasil, né, pensando assim do ponto de vista de venda, né, para consumidor final, é 60 Hz. Né? O que acontece, por exemplo, é que a gente tem três, se não me engano, a gente tem três linhas de corrente contínua no Brasil. Essa lá que vai de Itaipu para São Paulo, lá no norte tem duas, né, devido à presença de indústrias, né, que trabalham com metalurgia, especificamente em alumínio, né, que tem lá também algumas partes em corrente contínua, né? Mas em qualquer lugar do Brasil que você for viajar, você vai ficar em hotel, vai ficar em casa, é sempre 60 Hz, né? Só é diferente de 60 Hz nesses casos que eu falei, onde compra do Paraguai ou tem alguma usina ali que tem já uma estação conversora para poder transmitir em corrente contínua, né? Ou dentro de uma indústria. Então, lá dentro de uma indústria tem um determinado motor que trabalha, né, em corrente contínua, né? E aí você tem que ter todo um aparato lá de componentes de eletrônica de potência para alimentar aquele motor, mas isso não vem da rede, né, do Sistema Interligado Nacional, não vem da CEMIG, da concessionária, isso é interno, tá? Então, por isso que o sistema brasileiro, a gente pode afirmar que ele opera em 60 Hz. A questão de termos locais com tensão de 110 ou 220 depende basicamente de por exemplo, antigamente, né, eu não sei hoje, tem muito tempo que eu não viajo, né, mas antigamente Santa Catarina, a minha irmã morou lá lá pelos anos, início da década de 90, 91, 92, e lá em Santa Catarina era 220, né, a tensão de alimentação. Então ela comprou uma geladeira lá, né, quando veio para cá, o que aconteceu? Ela teve que comprar um transformador de 220 para 110 para poder usar a geladeira aqui, né, um transformadorzinho para alimentar essa geladeira. Então assim, eu acredito que com a criação da ANEEL em 94 e toda a parte de leis que foram e critérios técnicos que foram organizados a partir de 94, eu acredito que hoje no Brasil, né, a gente tem 110 em todas as regiões. Mas aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho 220, né, porque o meu padrão aqui é bifásico.
Qual que é a vantagem de usar 210 ou 220? Vocês fizeram instalações elétricas? Então, aí vocês já podem pensar em responder essa pergunta. Quando é que eu uso 110? Quando é que eu uso 220, né? Então, por exemplo, na minha casa aqui, eu que fiz esbocei o projeto elétrico, né? Quer dizer, não funciona muito bem não, mas está funcionando, né? Então, enfim, mas eu peguei e coloquei os chuveiros, eu tenho 3 banheiros aqui, né? Então, os 3 chuveiros são circuitos dedicados de 220, um forno elétrico que também é 220. Então, as cargas maiores eu especifiquei 220, justamente para poder colocar condutores menores, né, de 4 ou 6 milímetros, para alimentação e perder menos na rede, né? Então, se a gente trabalhar com uma tensão menor, a gente vai ter mais perdas ao longo da rede, né? Porque essas perdas por efeito Joule, por quê? Porque por uma mesma impedância, você colocando uma tensão, né, menor, você precisa de mais corrente para ter a mesma potência, né? Então, é por isso, né? Hugo, vai depender muito, né, do sistema local, né? Aqui em Minas, a gente pode ser, né, agradecer que o sistema da CEMIG na nossa região, Mantiqueira, ele é bem robusto, né? Então, nós não temos problema de queda de tensão e por isso a gente pode usar o 110, né? Mas às vezes, regiões que têm parcelas mais radiais da rede, né, sistemas radiais, e que sofrem mais com queda de tensão, aí a ideia é diminuir a corrente para perder menos tensão ao longo da linha, né? Então, mas tem também interesses comerciais envolvidos, né? Fabricantes de condutores, fabricantes de eletrodomésticos, enfim, uma série de fatores que às vezes sai da nossa parte técnica, né? Mas a princípio o que nós temos aqui é 60 Hz e 110 como maioria, né? Enfim, como tensão de fase, né? 220 aqui na minha casa é tensão de linha, né? É tensão entre duas fases. Mas a tensão de fase é 110. Agora, tem regiões que a tensão de fase já é 220, né? Essa é a questão, porque está lá por alguma questão técnica, né, do sistema elétrico que a concessionária lá atende, né? O ideal de padronizar, né, é que a gente não sofre quando a gente muda de região, né? A gente não sofre tendo que adaptar todos os nossos aparelhos, né, para a tensão nova. Hoje a maioria dos eletrônicos eles têm uma fonte ali na entrada, né, e aí aceita até de variação até 240 volts, né? Mas enfim, isso é bastante variável, dá para a gente pesquisar mais sobre isso. Essa justificativa aqui do feixe de condutores, eu já falei hoje, né? Diminuir a intensidade de campo elétrico, né, na superfície do condutor e, consequentemente, o efeito corona. Mas vocês podem fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre isso e trazer na próxima aula para a gente discutir, tá? Aí tem aqui, ó, transposição de linha, explique seu objetivo, já falei lá nas primeiras aulas, né? Se alguém tiver dúvida, a gente pode esclarecer na quinta-feira, tá? Defina raio médio geométrico, já falei aqui, né? Impedância mútua, impedância interna. Impedância interna eu ainda não tinha falado, né? Mas é a impedância devido ao fluxo interno do condutor, né? Efeito pelicular a gente já falou aqui.
e deixo o efeito corona para que vocês façam uma pesquisa maior sobre ele, né? Qual o fenômeno físico que descreve o efeito corona e quais as desvantagens ou efeitos negativos, né, impactos negativos que esse efeito traz para a gente. Vou deixar para que vocês pesquisem. Alguém já pesquisou? A Rízia perguntou se eu ia falar, né? Mas chegou a pesquisar já sobre o efeito corona, Rízia? Aí você pode falar. Então, vou deixar aí para que vocês possam fazer a pesquisa sobre ele. Hoje está muito fácil, né? A gente tem acesso aí a muito material na internet, muitos livros, então dá para a gente ser mais independente no momento de analisar esses fenômenos, né? Não sei. Pois é, vamos fazer uma pesquisa aí. Não é o coronavírus não, tá? É o efeito corona, né? Devido à intensidade de campo elétrico, né, na superfície do condutor. Então tem a ver com essa pergunta do Gabriel, né? E é corona porque ele gera uma coroa de cor em volta do condutor, né? Então até o nome vem da coroa né, uma luz né, que é gerada a partir do disparo desse efeito. Vou deixar para que vocês pesquisem e relembrem lá o que o Rodolfo, né, ou o Marco Aurélio falou para vocês na disciplina de eletromag, né? Vocês acharam que nunca mais ia usar eletromagnetismo, né? Muito engano, vocês vão usar o resto do curso. Comente o efeito em cada ação ou fenômeno abaixo no desempenho de uma linha. Então, quando eu falo no desempenho, é nos seus parâmetros, né, e consequentemente nos efeitos, né, resistivo, indutivo e capacitivo, né? O que acontece quando a gente aumenta a distância horizontal entre as fases, né? Então a gente tem que ir lá na matriz indutância e na matriz capacitância e olhar o que acontece se aquele DAB, né, aumenta ou diminui, né? O que vai acontecer com o parâmetro indutância, o parâmetro capacitância, basicamente, né? O parâmetro resistência não muda, né, nesse caso, né? O que acontece ao aumentar o diâmetro, né? Então a gente está alterando o raio, vai alterar a resistência, vai alterar a indutância e vai alterar a capacitância, né? Adicionar condutores, o que acontece, né, quando eu tenho uma linha com um único condutor e vou lá e coloco um segundo condutor naquela linha, né? Então está muito relacionado a essa parte, né, dos cabos múltiplos, aí com distâncias médias geométricas, né, com raio médio geométrico, enfim. Reduzir o diâmetro, então mudar o raio dos condutores, né? Elevar as torres, então quando a gente eleva a torre, a gente diminui o efeito do solo, então a gente altera o que? A capacitância, né? Trocar condutores de alumínio para cobre, então a gente está aqui mudando a resistência, né, mudando a permissividade, a permeabilidade, enfim. São perguntas assim conceituais que são interessantes, né? E na próxima aula vocês podem trazer as dúvidas, né, que eu deixei aqui para a gente, né, refletir sobre isso. Não vou falar já de cara, eu quero que vocês busquem, né, as conclusões e se tiver dúvida a gente discute, ok? Então aqui nesse slide 47 a gente termina, né, essa primeira parte da unidade 2 e a gente vai começar a segunda parte já imediatamente, né, a não ser que alguém tenha alguma pergunta para agora e queira se manifestar aí, tirar dúvida, né, ou alguma curiosidade se tiver pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? A Rizzi está digitando, vamos aguardar ali rapidinho. Vai ter lista e vai ter estudo de caso, né? O estudo de caso vai ser baseado na unidade 2.
Não tem prova, viu? É estudo de caso que eu vou liberar. Moleza, hein? Só trabalho, só estudo de caso, sem prova, hein? Molezinha. Mas se você quiser, eu posso elaborar uma prova aí online. Aí vocês vão ter que fazer com a câmera, o webcam ligado, para eu ver se realmente é vocês que estão fazendo. Né? Se cair a internet, tira zero. Né? A Risa já está brigando aí com você. Brincadeira, né, gente? Vamos manter o que a gente combinou. Vou liberar a lista 2 e o estudo de caso 1. A lista 2 está relacionado aos conceitos de matriz impedância e matriz admitância, tá? E o estudo de caso 1 está relacionado a toda a unidade 2, ok? Inclusive a segunda parte que a gente ainda não viu. Ninguém tem dúvida ainda, né? Então vamos continuar. Bom, agora a gente aprendeu a calcular, né, os parâmetros. Aí vem a pergunta, e o que eu vou fazer com isso? Né? Para que isso vai servir? Eu estou estudando isso para quê? Onde que eu vou aplicar? Então, né, a gente vai aprender a usar esses parâmetros, né, para modelar linhas e poder fazer análises, né, do ponto de vista prático em cima dessas linhas. Para isso a gente precisa de premissas, né, que eu estou apresentando aqui nesse primeiro tópico. Né? As linhas de transmissão são representadas por circuitos equivalentes com parâmetros em uma base, né, então em PU por fase. Né? Então a gente tem que pensar em transformar, em pegar os elementos em PU e por fase. Então, para isso, a gente tem as tensões expressas em fase, neutro, né, tensões de fase, correntes também por fase, correntes de fase, né, e o sistema trifásico é reduzido a um equivalente monofásico. Então, a gente tem aqui, né, trabalhar com sistemas equilibrados. Não podemos, nesse momento, trabalhar com sistemas desequilibrados para fazer uma análise monofásica equivalente. Tá? Todas as linhas são compostas de indutância e resistência, série, né? Então aí relacionado ao que a gente conversou um pouco antes, né? Sobre os principais parâmetros, série, e capacitância shunt. A condutância a gente está desprezando, nós vamos desprezar em regime permanente. Eu já falei que a condutância tem efeito significativo, né, não desprezível, para transitórios, né, sem ser regime permanente. No nosso caso, em altas frequências. Né? No nosso caso é baixa frequência e regime permanente. Então nós vamos desprezar a condutância. Né? Então, dito isso, o que a gente tem? A gente tem 3 modelos para representar as linhas. Esses modelos dependem do comprimento. Então a gente tem linhas que podem ter 10, 15 quilômetros, até 1000 quilômetros, conforme a gente vê no nosso país, que tem, né, dimensões continentais. A linha de Itaipu até Ibiúna tem 800 metros. O Bolsonaro esteve lá há pouco tempo, né, em Itaipu, e liberou R$1 bilhão para revitalizar todo o processo de transmissão da energia que é comprada do Paraguai. Então, vai né, revitalizar as estações conversoras, né, de 50 Hz para contínua, a linha, né, de transmissão contínua até a subestação de contínua para 60 Hz em Ibiúna. Né? Isso tudo vai gastar R$1 bilhão em 5 anos. Vocês viram essa notícia, não viram? Se não viram, depois dá uma pesquisada aí na internet, que tem alguns meios de comunicação que falou, né? Inclusive foi quando ele citou lá que vai substituir o presidente lá da Petrobras, né? Que era atualmente o diretor de Itaipu. Né?
Então, o comprimento da linha, ele é importante, né? Porque eu acabei de falar que a tensão na nossa casa vai depender, né, da carga, então tem o critério de queda de tensão, mas também vai depender do comprimento, né? Quanto mais longe a carga tiver do nosso quadro de distribuição, mais efeito da queda de tensão a gente vai ter, né? Então, o comprimento, né, da linha de transmissão é importante. E o nível de tensão, porque o nível de tensão, né, vai definir para a gente o nível de corrente. Então, tensões que tem, linhas que tem tensão de operação elevada, tende a nos fornecer uma corrente mais baixa. Então, a gente vai ter menos perdas, né, por efeito Joule nessas linhas, né, a corrente é baixinha. A indutância série também vai, que é um ômega L, né, a corrente vai passar ali, é menor, então tem menos queda de tensão na linha. Por outro lado, né, vai ter mais efeito capacitivo. Então, aqui, né, tanto o comprimento quanto o nível de tensão de operação vai influenciar na precisão do modelo que a gente vai utilizar para representar aquela linha, né? Então, diante desses dois elementos aqui, né, dessas duas variáveis, né, podemos dizer assim, comprimento e nível de tensão, a gente tem três modelos, que eu chamo de modelo de linha curta, né, modelo de linha média e modelo de linha longa, né, e o nome está muito relacionado ao comprimento mesmo, né. Então, independentemente se a gente vai usar o modelo de linha curta, de linha média ou linha longa, né, a gente vai pensar de uma maneira padronizada, onde a gente tem tensão e corrente numa barra de entrada, ou numa barra fonte, ou que eu vou falar sempre aqui, na barra emissora, né, e tensão e corrente numa barra de carga, ou numa barra que eu vou sempre falar aqui, que eu chamo de barra receptora, né? Então, a gente vai pensar sempre no fluxo da energia ativa, né, que vai da barra emissora para a barra receptora da linha, né? Não podemos pensar em potência aparente nem em potência reativa, sempre em termos de potência ativa, né? Então, a gente sempre vai representar uma linha de transmissão por essa rede de duas portas, né, que relaciona, né, tensão e corrente de entrada com tensão e corrente de saída, né. Vocês devem ter visto muito isso lá em controle, sistemas lineares, né, função de transferência, algo desse tipo, né. Enfim, aqui então a gente vai ter, por exemplo, que a tensão, né, VS, a tensão na barra emissora, ela é uma combinação linear da tensão e corrente na barra receptora, né, onde a gente tem AVR, né, mais BIR. Então, aqui a gente tem uma primeira equação dessa rede de duas portas e aqui uma segunda equação. Então, essa equação matricial aqui, que é derivada dessas duas equações, ela sempre poderá ser utilizada independente do modelo da linha que a gente vai adotar. Agora, o modelo da linha vai definir para a gente as constantes, né, A, B, C e D, né? Se a gente modelar essa linha por um modelo de linha curta, né, se a gente representar essa linha por um modelo de linha curta, nós vamos ter um conjunto ABCD. Se a gente pegar essa mesma linha e representá-la por um modelo de linha média, a gente vai ter um outro conjunto ABCD, né? E aí a gente vai poder comparar os resultados entre um modelo e outro e verificar, por exemplo, o erro daqueles modelos que são considerados mais simples ou simplificados, né? Por exemplo, o modelo de linha curta, que é o primeiro que a gente vai ver. Ele é um modelo simplificado, né? Por que ele é simplificado? Porque a gente vai utilizar ele quando a linha tiver menos de 80 km, né? Então tem um comprimento baixo, né? Ou a tensão
não superior a 69 kV. Então, assim, para tensões de operação baixas também, né? Então, nesse modelo que a gente tem baixo comprimento e baixa tensão, né, a gente representa dessa maneira aqui, né, o parâmetro resistivo série, o parâmetro indutivo série, e despreza, né, a capacitância e a condutância dessa linha. Então o modelo é bem simples, né? E outra coisa, a gente representa com parâmetros concentrados, né? O que é isso, parâmetros concentrados? É pegar, por exemplo, um parâmetro de resistência que a gente aprendeu a calcular, que é ohms por metro, né? Ou ohms por quilômetro, e multiplicar pelo o comprimento da linha. Então a gente vai ter um RL total concentrado num único ponto, né? Tá? E aí a gente tem uma tensão, né, na barra emissora e outra tensão na barra receptora. Não tem queda de tensão ao longo da linha, porque o parâmetro está concentrado num único ponto, né? Isso a gente vai ver que não é verdade quando a gente usa o modelo de linha longa, né? Tá? Então esse é o modelo mais simples. Então a gente pode já fazer uma análise de circuito. Veja bem, a gente tem aqui na barra emissora, né, um gerador, né, porque a gente está pensando na emissão, né, no fluxo de potência ativa nesse sentido aqui, né? Então a gente tem aqui um gerador e aqui na barra receptora uma carga. A gente tem que pensar dessa forma para não deixar o sistema aberto, né, circuito aberto, e aí não teria corrente, né? Mas de qualquer maneira, né, aqui pensando dessa forma, a gente tem aqui uma única malha, né? Então uma única corrente I, né? Essa corrente I é igual a IS, que é a corrente que passa no gerador, que é igual a IR, que é a corrente que passa na carga. Então a primeira equação que a gente encontra aqui é que a corrente, né, IS da barra emissora é igual à corrente IR da barra receptora, né? Tá? E a outra equação que a gente tem aqui, né, é a lei de Kirchhoff das tensões. Então a tensão Vs é igual, né, a tensão VR mais essa queda de tensão aqui na impedância série da linha. Então é IR, que é a corrente da barra, né, receptora, poderia ser IS também, né, mas como a gente está relacionando as entradas com as saídas, então IR vezes R mais J ômega L, né? Então aqui, esse Szinho aqui é para falar que é um ômega síncrono, né, em regime permanente, né? Então a gente tem aqui R mais J ômega, o Z, né? E está em letra maiúscula porque nós já multiplicamos pelo comprimento, né? O comprimento L aqui da linha, tá? Então o parâmetro concentrado. Então com essas duas equações aqui, né, ou essa aqui, né, e essa aqui, o que a gente tem? A gente tem, né, as constantes ali do quadripolo, né, onde A e D são iguais a 1, né, o B é igual a Z, o Z da linha, e a constante C é igual a 0, né? Isso de fato, porque olhando, né, o quadripolo, olha só, aqui nós temos tensão, né? Então esse resultado aqui tem que ser tensão. Se a gente já tem tensão aqui, o A tem que ser um parâmetro, né, adimensional. Então a gente viu que ali é 1, né? O D também, aqui é um parâmetro adimensional, porque tem corrente e corrente. Então também é 1, né? O B, aqui no caso, esse resultado aqui tem que dar o que? Tensão. O que multiplica a corrente para dar tensão, né? Uma impedância. Então o B é um parâmetro de impedância, é o que a gente viu aqui no modelo de linha curta, né? O B é uma impedância da linha, né? Tá aqui, né? E o C, né, olhando aqui o quadripolo, né, o que multiplica tensão, né, que nos fornece corrente, né? O C tem que ser algo como uma admitância, né? Uma admitância vezes tensão da corrente, né? Só que no caso da linha curta, né, o C é 0, não tem problema, não vai dar
problema dimensional. 0 vezes tensão vai dar 0, né? E aí a gente tem corrente igual a corrente, né? Então, aqui a gente tem o primeiro conjunto, né, das constantes ABCD para o modelo de linha curta. E é bem simplesinho mesmo, né? Basta a gente concentrar os parâmetros de resistência e indutância em um único ponto, definindo aqui a impedância da linha, multiplicando, né, esses parâmetros pelo comprimento da linha. Tá? Então vai ficar aí de tarefa para vocês o primeiro exemplo aqui, 2.6, né, que envolve o modelo de linha curta. Ressalto que eu deixei a tensão elevada aqui, de 220, para a gente pegar essa mesma linha depois e resolver com os outros modelos e verificar qual é o nosso erro, o quanto que a gente está errando ao usar um modelo simplificado, tá? Então a gente tem aqui o parâmetro resistência, né? Ohm por quilômetro, né? Um parâmetro indutância, milihenries por quilômetro. Então, para achar os parâmetros concentrados, multiplico aqui por 40, vou ter a resistência, multiplico aqui por J ômega, né, para transformar em X, vezes 40 para transformar em quê? Em ohms, né? Então, multiplicando isso aqui por J ômega e L, a gente vai ter aqui uma reatância indutiva, né? E aí eu estou pedindo aqui, ó, V, né? Que tensão que é essa? Então, a gente tem a linha aqui, né, representada pela impedância série, lembrando que a gente está com um modelo de linha curta, né? Então tem a impedância série aqui, que é a impedância da linha, né? Então aqui a gente tem quem? O VS, que é a tensão da barra emissora. Aqui a gente tem o VR, que é a tensão da barra receptora ou barra de carga, né? Aqui a gente vai ter o IS, a gente sabe que nesse caso é igual ao IR. Então, como a gente vai definir a tensão da barra receptora e a corrente, né, da barra receptora IR, né? A gente vai olhar a carga. Então, a carga é trifásica, então tem que dividir por 3 para achar a carga monofásica. Fator de potência é indutivo, né? E como a linha opera a 220 kV, ela não vai estar 220 em todo, né, em todos os pontos da linha. 220 kV, então, a gente pode considerar aqui como a nossa tensão na barra receptora, né, e com a referência angular. Então, aqui a gente vai ter uma tensão VS com um ângulo, né, θS, que é um ângulo de defasagem. O θR aqui a gente pode assumir que é 0, que é a nossa referência angular. Então, com essa tensão aqui e com a informação da potência, a gente acha qual é a corrente, né? E achando a corrente IR e a tensão VR, a gente acha a tensão VS, né, e a corrente IS. Então, essa tensão que eu estou pedindo aqui é a tensão na barra emissora. Tá? Essa potência que está sendo solicitada aqui é a potência entregue pelo gerador que está aqui na barra receptora. Então, aqui tem uma potência injetada, S aqui, uma potência aparente, tá? Então, veja que a gente tem aqui a potência aparente da carga, né? Mas tem a potência aparente aqui ao longo da linha. Então, a soma dessa potência mais essa vai fornecer essa injeção de potência aqui do gerador. É isso que eu estou pedindo aqui. Tá? Por fim, eu estou pedindo esse R percentual aqui. Esse R não é resistência, tá? É regulação, né? Talvez a melhor maneira de representar seria uma simplificação, né? A regulação da linha, né? E a regulação percentual, ela é dada por essa equação aqui, onde a gente tem, né, V, né, R a vazio menos o VR a plena carga. Então, nesse caso aqui, VR 220 fase 0 é quando a carga está conectada, né? Então,
esse VR a plena carga é o nosso VR aqui para carga pico, tá? Agora, o VR a vazio é quando a gente retira essa carga aqui. Então, mantendo a tensão aqui do gerador, né, na barra emissora, quando a gente retira essa carga aqui, a tensão sai de 220 para circuito aberto. Então, o circuito aberto não tem corrente, essa tensão fica igual a essa. Então, isso aqui para a gente vai ser o nosso VS, né? Quando o circuito estiver aberto, né? Ou a gente pode até analisar por aqui, ó, né? Quando o circuito for aberto, né, o IR é igual a zero, então não tem IR, né? Se não tem IR, né, a tensão VR é VS sobre A, né? Então VR é igual a VS sobre A, né? Isso quando está a vazio, né? Que não tem corrente, né? Como o nosso A é 1, no caso da linha curta, então VR é igual a VS a vazio, né? Isso do ponto de vista prático também dá para a gente inferir sobre isso. Então a gente vai calcular o VS aqui, né? Aí depois, para calcular a regulação, a gente utiliza esse VS nessa parte. O VR foi o que a gente adotou aqui, né? E aí vai ter uma diferença. Essa diferença dividido pelo próprio VR vezes 100 dá o que a gente chama de regulação, né? E a regulação, ela dá uma medida de variação percentual da tensão na barra receptora em decorrência da gente conectar a nossa carga nessa barra, né? A gente põe lá, por exemplo, a gente energiza a linha. Veja bem, a gente energiza a linha. Então, quando a gente energizou a linha, ela está vazio, a tensão que está aqui, né, na barra receptora, é igual à tensão que está aqui no gerador, na barra emissora. Quando a gente conecta a carga, né, a gente provoca aqui uma corrente, né, a gente vai ter uma corrente que vai calcular uma queda, vai provocar uma queda de tensão e vai variar essa tensão aqui. Então a regulação dá essa ideia para a gente de quanto que vai ser a variação percentual da tensão na barra receptora ao sair de uma situação a vazio para a situação de plena carga. Isso é importante para a gente poder fazer controle de tensão ao longo de um sistema elétrico, tá? Então toda linha ela vai ter uma leitura sobre a regulação, né? E a regulação pode ser negativa, né? Por exemplo, quando a tensão na barra receptora for maior do que a tensão a vazio. Isso ocorre, por exemplo, se o fator de potência for capacitivo. Se a gente tiver uma carga capacitiva aqui, vai haver elevação da tensão. E aí a regulação é negativa. Então, depende da carga que a gente está conectando nessa linha, né? Então, a gente sempre tem que... Por isso é plena carga aqui, né? Então, vou deixar esse exemplo 2.6 para que vocês possam fazer em casa. No livro do Stevenson tem exemplos parecidos, no Ole Ehrlich tem, no Zanetta também tem exemplos parecidos, tá? Para que vocês possam ter aí o primeiro contato com essa análise aí. Na aula que vem eu vou continuar, né, para finalizar essa unidade 2, vou falar do modelo de linha média, vou falar do modelo de linha longa, né, e finalizar essa parte, tá? Para esse momento agora, alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário? Fique à vontade. Bom, então como ninguém tem pergunta nesse momento, eu vou encerrar a nossa aula, né? Boa noite a todos. Quinta-feira a gente volta com a aula de dúvida e na terça que vem a aula para a gente fechar essa segunda unidade, tá? Então tentem fazer aí o máximo de exemplos, de análise ali, aquela parte conceitual, né? Para que na quinta-feira a gente possa conversar aqui e tirar dúvida, tá bom? Boa noite a todos então e até quinta.